todo mundo nasceu para brilhar. Por isso que ninguém investe o dom do outro. Você é especial aos olhos de Deus. Estrelas de um mesmo firmamento, pequenos reflexos de uma grande luz que, unindo os dons, fazem unidade no mosaico da vida. Cada pessoa é única, cada dom partilhado, limite superado no jardim do Criador. Cada pessoa é flor, cada cor é um som do mais perfeito dom. Chegar mais perto do teu divino coração, vim aqui te adorar. Essa vela que trago é a minha vida, consumida em teu altar, para ser mais teu. Tenho que ser como a vela, ela é o que é quando ilumina, mesmo estando a chorar. Perdoa se eu não te busquei como deveria tê-lo buscado, te encontrando em desencontros. Sou mais filho em teu altar, regressei ao meu lugar. Teu silêncio é a palavra que inunda minha alma. Vim aqui pra declarar que sem ti não sei lutar. Sinto o toque do perdão em mim, que sou contradição. Tenho que ser como a vela, ela é o que é quando ilumina, mesmo estando a chorar. Perdoa se eu não te busquei como deveria tê-lo buscado, te encontrando em desencontros. Sou mais filho em teu altar, regressei ao meu lugar. Teu silêncio é a palavra que inunda minha alma. Vim aqui pra declarar que sem ti não sei lutar. Sinto o toque do perdão em mim, que sou contradição. Em mim que sou
contradição. Em mim que sou contradição. Amém. Olá, irmãos, olá, irmãs, o nosso querido programa Lavra a Palavra com Ricardo Ferrara, que é um momento de partilha da Palavra de Deus, de mergulho na providência de Deus, de mergulho no coração de Jesus. Vamos dar início então a esse momento de comunhão, de intimidade, de adesão existencial à pessoa de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Então, antes da gente começar a nossa oração, a partilha, eu convido você a se inscrever no nosso canal do Instagram, me.ricardo.ferrara, me.ricardo.ferrara, e acompanhe as nossas novidades. Se inscreva também no canal do YouTube, Ricardo Ferrara. Lá você vai encontrar esse conteúdo do Lavra a Palavra, os diversos programas que nós temos produzidos de 15 em 15 dias, refletindo sobre a Palavra de Deus, mergulhando no mistério divino e levando tanta cura, tanta reparação, tanta reconciliação às pessoas que mais precisam, que perderam a fé, que perderam a esperança, que perderam a razão, que perderam até o sabor de viver, o sabor da vida. Então se inscreva no canal do YouTube, Ricardo Ferrara, e se inscreva no Instagram. Então vamos iniciar o nosso momento de partilha, de intimidade do Lavra a Palavra, mergulhando no mistério de Deus, mergulhando na imensidão de Deus, nos reconhecendo criaturas, nos reconhecendo contradição. Somente Deus é coerência, somente Deus é perdão, somente Deus acerta sempre. Quando eu reconheço a minha condição de contradição, de criatura, de efêmero, de transitório, de passageiro, nesse exato momento eu reconheço também que Deus, Ele é imenso, Ele é eterno e que Ele pode as coisas que eu não posso. Então, como uma criança que necessita da mãe, como uma criança que necessita do pai, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a se colocar nos braços do Pai, do colo do Pai. Muitas vezes somos feridos, somos machucados, somos vilipendiados no corpo e da alma por causa das lutas, por causa das batalhas, por causa das guerras que devemos travar hoje, no nosso cotidiano, o tempo todo. E não somos de ferro, e não somos máquinas. Somos homens, somos pessoas, e esse coração sangra o tempo todo. É por isso que queremos encontrar refúgio no coração de Jesus. Na última sexta-feira, a igreja celebrou a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, esse coração que tanto amou a humanidade, que tudo que poderia dar de bom e de melhor à humanidade, Cristo deu, e muito mais do que isso, derramou o seu sangue, entregou o seu coração chagado e transpassado, da onde jorram os sacramentos, da onde jorra o Espírito Santo, onde manifesta plenamente a divindade e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos convidados a entrar nesse sagrado coração para que a gente possa ser curados, regenerados, reconciliados com Deus. Acolha esse perdão, acolha essa cura, entra no coração de Jesus para que você possa ser curado, para que você possa ser restaurado plenamente no corpo e na alma, para que você também possa ser instrumento de reconciliação, ser ministro da cura e profeta do amor como o próprio Cristo foi. Então vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que Ele guie esse momento de comunhão, de intimidade, para que a gente possa sempre estar unidos com Deus, que não façamos nada sem Deus, porque não adianta nos tornarmos militantes sem fé, nos tornaremos apenas ali sociólogos, e a nossa obra não vai ter ali nenhuma importância. Nós devemos fazer o bem
sabendo o porquê que nós estamos fazendo, porque encontramos na pessoa daquele que sofre, daquele que não tem voz, que não tem vez, daquele que está descartado à margem da sociedade, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que a gente possa ser realmente curado, restaurado, e essas luzes façam cada vez mais presença, habite no nosso coração, no nosso olhar, no nosso modo de olhar os outros, nosso modo de ser, nosso modo de agir, para que a gente possa ser cada vez mais semelhantes à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Envia, Senhor, o seu Espírito Santo sobre essa pessoa que acaba de escutar agora o Lavra-Palavra. Essa pessoa que precisa se reconciliar com Deus, que precisa se reconciliar com os irmãos. Olha, Senhor, a falta de fé, a falta de perdão, o egoísmo, o rancor do coração, a própria ausência de Deus no coração, que é o próprio pecado, o próprio egoísmo, a ausência de Deus que deixa marcas profundas na alma. Mas não há nada que não seja curado, restaurado e reconciliado quando se rende o humano a Deus. Quando nos reconhecemos como criaturas passageiras, efêmeros, e reconhecemos realmente que Deus é o Deus da nossa vida, que o Deus é o Deus da nossa existência. Então envia, Senhor, o seu Espírito Santo, envia, Senhor, as suas luzes, para que a gente possa bem compreender a sua palavra, a palavra de Jesus, no hoje, no agora, nesse momento da história. O que Deus quer falar para você, o que Deus quer falar no seu coração. Então não tenha medo, acolha essa palavra, mergulhe no mistério de Deus, mergulhe nessa palavra, porque essa palavra ela está comprometida com o teu crescimento. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plena abundância. O único interesse de Deus é que você se desenvolva e cresça como pessoa, como filho amado. Desenvolver os seus dons, fazendo bem sem olhar a quem. Então peçamos as luzes e a ciência do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então vamos ler a Sagrada Escritura a partir do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. É o Evangelho dominical e vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, o Evangelho sobre a palavra de Deus, a palavra que está comprometida com a nossa existência, está comprometida com a nossa vida. Por isso que nós devemos zelar por ela também, para que ela possa nos atingir. E mais do que isso, que a gente possa se converter, aderir à pessoa de Jesus, a partir dessa palavra de Deus, que está comprometida com o nosso crescimento. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se completavam os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça logo fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado.
Enquanto prosseguiram viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o outro: segue-me. E este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me do que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão do arado e olha para trás não é digno, não é apto para o reino dos Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos conversar sobre essa palavra de Deus, Evangelho segundo São Lucas, que está justamente no contexto da paixão, da entrega, da oblação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto acaba tendo dois momentos diversos, dois momentos distintos. O primeiro momento acaba se tratando sobre a má acolhida dos samaritanos em relação a Jesus, que a gente vai explicar como que isso procede, como ele funciona. E a outra perspectiva é exatamente a exigência apostólica no seguimento de Jesus. Quais são as exigências para que eu possa seguir Jesus? O discípulo de Jesus siga o Mestre. O que se exige disso? Quais são as diretrizes? Então vamos tratar a primeira perspectiva. A primeira perspectiva fala da má acolhida dos samaritanos em relação a Jesus. Um povoado da Samaria. Então Lucas, que é o evangelista, ele acaba sempre tratando o encontro de Jesus com os grandes pecadores públicos do seu tempo, o que demonstra a grande sensibilidade de Jesus em relação àqueles que mais sofriam, os mais descartados, os que não tinham voz e que não tinham vez, aqueles que eram deixados de lado da política, até mesmo da própria religião. É por isso que o evangelista acaba dando ali ênfase, foco ao encontro de Jesus em relação a esses grandes descartados do seu tempo. Mas nesse contexto fala da paixão, da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo acaba partindo para Jerusalém. Todo o ministério dele acaba acontecendo fora da cidade de Jerusalém, mas ele se consuma, ele se completa em Jerusalém, onde ele acaba sendo entregue à morte num conluio entre judeus e romanos, quer dizer, a religião e a política. Então o evangelista acaba falando sobre Jesus, sobre o caminho de Jesus. Antes de completar o tempo da sua ascensão, que significa a paixão, a morte, a ressurreição e a subida de Jesus aos céus, ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir livremente, ninguém o obrigou. O projeto de vida de Jesus era: eis que venho ao Pai para fazer a sua vontade. Ora, sempre rezamos no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E quando nós nos deparamos, quando nós nos olhamos a vida de Jesus, a gente percebe que isso foi completado, consumado plenamente. Ele fez exatamente a vontade do Pai e não a dele. Por quê? Porque ele estava unido a Deus. Todos os seus atos, todas as suas palavras, os seus gestos, os seus procedimentos estavam unidos, estavam consonantes com o próprio Deus. Então, nesse sentido, Jesus toma o caminho de Jerusalém. Ele cumpriu todo o seu ministério fora de Jerusalém, e quando ele parte para Jerusalém, ele parte para completar, para assumir o seu ministério para valer, se entregando nas mãos dos judeus e dos romanos, para que a profecia possa ser cumprida. Ele morreu por mim e morreu por você, para que possa dar a vida plena. Então, tudo isso está ligado à trajetória da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo.
E o evangelista fala que ele enviou pessoas, ele enviou mensageiros à frente, ali no povoado da Samaria. Mas o evangelista conta que eles não foram bem recebidos. Porque historicamente sabe-se que entre os judeus e os samaritanos, ou entre os samaritanos e os judeus, há ali uma rivalidade, uma briga histórica, que os samaritanos não podiam nem passar pelo território dos judeus, e os judeus não poderiam nem passar no povoado das Samarias. Então eles tinham assim fortes brigas, rixas, rusgas muito sérias em relação a isso. Tanto é que um passavam à margem do outro, não poderiam nem ver um e outro. Então há uma rivalidade histórica. Ali os samaritanos não receberam os judeus, nem receberam Jesus. E olha só a postura dos apóstolos, que pode ser considerada também a postura de muita gente, de muitas pessoas do nosso tempo. Eles ficaram tão consumidos pela raiva, por essa rusga em relação a isso, falou a Jesus: olha, mestre, se você quiser, a gente pode fazer com que o fogo do céu desça e consuma todos aí, já que eles estão te rejeitando. E olha só a resposta de Jesus, hein? Olha só a resposta de Jesus. Ele repreendeu os discípulos. E olha que não era qualquer discípulo, não. Eram discípulos importantes, relevantes, que estavam o tempo todo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, Tiago e João. João até ainda mais, porque João é considerado o discípulo amado, aquele que encosta no peito de Jesus, né? Discípulo amado. Daqui a pouco nós celebramos a festa de São João, o discípulo amado. Ele até tem o próprio evangelho também escrito numa pedagogia muito particular. No primeiro capítulo diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É que no princípio era o verbo, porque ele queria ali dialogar com a filosofia grega, e acaba tratando o logos como uma palavra, como a ciência do argumento, e relacionar esse logos com a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, considerando Cristo como Deus, não simplesmente como pessoa divina, mas como pessoa humana também. Então 100% Deus e 100% homem. Então fazendo essa menção, que até os discípulos que estavam o tempo todo com Jesus, eles pisaram na bola nesse sentido. E muita gente a gente vê aqui que tem essa postura, né, de não ter misericórdia, de não ter tolerância, de não ter paciência. Acaba pedindo fogo do céu, né, de vez de rezar pela conversão da pessoa, de rezar pela pessoa para que a pessoa possa crescer, possa desenvolver os seus dons, né? Muitas vezes não temos essa paciência, queremos que realmente Deus elimine, que destrua a pessoa, né? Muitas vezes tomamos esse caminho, e esse não é o caminho do amor, não é o caminho, é a lógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo repreendeu os próprios apóstolos. Mas não significa também que ele quis fazer missão exatamente ali, porque ele sabia os tipos de pessoas que estavam ali, e essa diferença e essa rivalidade histórica entre os samaritanos e os judeus. Então Cristo, perspicaz, inteligente do jeito que era, sabia que ali não daria muitos frutos a missão. Ele falou o seguinte: olha, vamos mais para frente, vamos para outros lugares. Há outros lugares que mais precisam. Em todos os lugares tem pessoas com fome e sede de Deus, com sede de fé, sede de esperança, onde falta a esperança, da onde falta o sabor da vida. Então vamos a outros lugares. Então ele teve essa sabedoria, essa perspicácia. Então, de repente, é preciso que a gente saiba também insistir até determinado ponto e ter essa sabedoria de Deus. Será que realmente eu devo insistir, ou eu devo simplesmente parar e ver outros lugares para atuar? Porque pessoas que precisam de Deus nós temos em todo lugar, em toda parte. A demanda é enorme. A demanda ela é gigantesca e ela sempre vai existir. É por isso que temos que estar sempre ligados, conectados, em adesão com Deus, para que Deus possa nos dar sabedoria, para que Deus possa nos dar a ciência, o discernimento, para
que a gente possa tomar uma decisão apropriada e adequada para cada momento. E sermos cada vez mais discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E não ver o outro como um meio a ser eliminado, como um inimigo. Cada pessoa tem ali a imagem e semelhança de Deus. É um filho de Deus, que não é um inimigo, que não pode ser eliminado, que ele deve ser conduzido pedagogicamente, progressivamente ao conhecimento de Deus e na adesão da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como todos nós sabemos, a missão não é fácil. A missão tem os seus desafios, tem os seus percalços, tem momentos de desânimo, tem momentos de dificuldade, tem momentos que você vai querer abandonar o barco. Mas Cristo fala: coragem, prossiga, não tenha medo, eu venci o mundo. Mas tem alguns momentos que às vezes não vale a pena insistir. A gente tem que pedir as luzes do Espírito Santo e pedir para que Deus indique um lugar para que a gente possa continuar a nossa missão. É exatamente isso que acaba tratando esse trecho, né? Buscar outros lugares, buscar outros caminhos. E diante disso, nós vamos para uma outra perspectiva do texto, que é as exigências para seguir Jesus, as exigências da vocação apostólica. E o evangelista acaba trazendo ali 3 tendências do seguimento, 3 tendências do comportamento humano. O primeiro é aquele que, cheio de entusiasmo, fala ao Senhor: olha, eu vou segui-lo para onde quer que vá, para onde quer que esteja. Será que vai mesmo? Será que quando vier a primeira dificuldade, a primeira barreira, o primeiro percalço, será que você realmente vai perseverar? Será que realmente você vai insistir? Cristo acaba questionando isso, colocando alguns exemplos do mundo natural e até o exemplo de si próprio. Ele fala: olha, as raposas têm as suas tocas. Olha as aves do céu, como voam, como enfeitam o céu. Elas possuem um ninho. Agora, o Filho do Homem não tem morada. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele se falava da sua missão. A missão de Cristo, ela é incansável, de reintegrar as pessoas, de dar voz e vez àqueles que não tinham voz e que não têm vez. Quando batia de frente com os religiosos poderosos da sua época, por isso que acabou custando o próprio martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a morte não pôde calá-lo, a morte não pôde vencê-lo, porque ele venceu a morte de uma vez por todas e venceu o pecado de uma vez por todas. Então, tomemos cuidado com o nosso entusiasmo. Entusiasmo do grego significa ter um Deus em si. Claro, nós temos um Deus em si. Somos a imagem e semelhança de Deus. Pelo batismo somos incorporados, enxertados em Cristo. O batismo nos dá a oportunidade de ingressarmos aos outros sacramentos e mergulharmos cada vez mais pedagogicamente, paulatinamente e progressivamente na graça multiforme de Deus. Deus que derrama a sua graça no hoje, no agora, para você e para mim, o tempo todo. E cabe a mim e a você acolher essa graça. Muitas vezes pedimos coisas miraculosas, gigantescas, e ignoramos aquelas pequenas graças que acontecem o tempo todo no hoje e no agora, que é para mim e que é para você. Então que Deus possa abrir os seus olhos e possa abrir os meus olhos, retirar toda a cegueira espiritual, toda a cegueira do nosso coração, toda a falta de fé. A ausência de Deus no nosso coração acaba minando toda a nossa vida espiritual. Uma outra questão fala em relação ao que é prioritário na minha vida. Claro que eu preciso trabalhar, que eu preciso estudar, preciso me alimentar, preciso fazer uma série de coisas que exigem o meu tempo, o meu hoje e o meu agora. Mas será que Deus é realmente o primeiro lugar na tua vida, ou ele tem vindo apenas em último lugar, ou em segundo, em terceiro?
Então, ponha Deus em primeiro lugar. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E nesse íntere, ele acaba colocando mais outras duas situações aqui, duas tendências do comportamento humano. Um fala, eu quero te seguir, Senhor, mas me espere um pouquinho porque eu preciso enterrar um familiar, eu preciso enterrar o meu pai. Olha só o ensinamento de Cristo, olha só o ensinamento do Senhor. Os mortos vão enterrar os seus mortos. Agora, o que é prioridade para você? Um outro Cristo no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até os próximos Lavra a Palavra, se Deus quiser. Deus abençoe. Fiquem na paz, uma boa semana. Tudo de bom. Na paz de Jesus sempre. Todo mundo nasceu para brilhar, por isso que ninguém investe o dom do outro. Você é especial aos olhos de Deus. Estrelas de um mesmo firmamento, pequenos reflexos
de uma grande luz que, unindo os dons, fazem unidade no mosaico da vida. Cada pessoa é única, cada dom partilhado, limite superado no jardim do Criador. Cada pessoa é flor, cada cor é um som do mais perfeito dom. Estrelas de um mesmo firmamento, pequenos reflexos de uma grande luz que, unindo os dons, fazem unidade. No mosaico da vida, cada pessoa é única, cada dom partilhado, um limite superado no jardim do Criador. Cada pessoa é flor, cada cor é um som do mais perfeito dom.